Olá a todos, meu nome é Denis Lopes, estou com o curso de Gestão de Pessoas e Liderança para advogados. Eu trabalho na área de gestão e liderança já há muitos anos, são 35 anos de trabalho e nessas 3 décadas eu tenho utilizado muitas ferramentas práticas para auxiliar profissionais, pessoas que gostam de empreender, principalmente os profissionais liberais, assim como vocês, queridos advogados, que muitas vezes concluem o curso de direito e vão empreender um escritório de advocacia e precisam de alguns conhecimentos na área de gestão e liderança. Então, eu venho aqui para poder auxiliá-los de forma prática como fazer uma boa gestão de um escritório. O tema que eu vou passar, que é gestão de pessoas e liderança, ele serve para todos os estágios que um advogado possa estar no momento de empreender, de trabalhar o seu escritório. Desde o momento da criação, então esse curso auxilia para quem está iniciando a sua empreitada como empreendedor na área jurídica, bem como para aqueles escritórios que já estão mais consolidados, que já possuem uma equipe e que precisam estar a todo momento reciclando conhecimentos, fazendo uma boa gestão da equipe, entendendo alguns aspectos da liderança que são extremamente importantes. Então, eu vou começar compartilhando aqui a minha tela e o nosso tema é esse: gestão de pessoas. Nesse primeiro módulo, eu vou abordar especificamente os temas que correspondem à gestão de pessoas, como realizar uma boa gestão de pessoas de forma eficiente, de forma assertiva, que nós sabemos que é o grande desafio do mercado para qualquer área, para qualquer empreendimento. Uma boa gestão de pessoas, ela garante o sucesso da operação em qualquer negócio, porque a gente não pode falar somente de tecnologia, de habilidades técnicas, sem pensar nas pessoas. As pessoas é que fazem o negócio acontecer. Então, vamos começar logo. Primeiro, com algumas definições, né? O que seria a gestão de pessoas? A gestão de pessoas é um tema bem amplo, mas trazendo para esse contexto de um escritório de advocacia, eu gosto de dividir em 3 áreas, 3 grandes áreas. Uma é o planejamento estratégico, ou seja, você entender quais são os seus objetivos, seja um escritório jovem ainda, que esteja no início das atividades e você vai começar suas primeiras contratações, seja para um grande escritório que já possui uma equipe grande, e esse é o foco do trabalho, pensar no planejamento estratégico, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. O recrutamento e a seleção, que não pode ser delegado, né, deixado de lado também, porque uma boa atratividade, essa atração de talentos, ela é extremamente importante. Quando a gente pensa na contratação de pessoas, existe toda uma metodologia e uma técnica, porque eu, na minha experiência profissional, eu sou administrador, eu não sou advogado, mas em todas as empresas em que eu fui gestor, já tive equipes com mais de 1.000 colaboradores e sempre tive que fazer contratações, inclusive de advogados. E eu sei bem quais são os desafios de uma boa contratação de um profissional da área jurídica. Então, esse momento do recrutamento e seleção, ele tem que ser aliado à estratégia desse escritório. E também o desenvolvimento de equipes. Então, são 3 grandes áreas quando a gente fala da gestão de pessoas que nós temos que
abordar. Então, é o planejamento, antes mesmo de eu pensar em atrair talentos, de fazer o recrutamento e seleção, e antes de eu também pensar no desenvolvimento da equipe, eu preciso entender qual é o objetivo do meu escritório, para que ele existe, quais são os profissionais que eu quero atrair, para que depois que isso esteja bem consolidado, eu possa entender para que caminho eu vou seguir. E aí vem um tema importante, porque nós sabemos que tem muitos escritórios que são uma grande associação de amigos, de parceiros, então são 2, 3, 5 advogados que se unem para montar um escritório e aos poucos esse escritório vai crescendo, é necessário contratar pessoas. E como é que a gente faz para contratar essas pessoas e ter essa harmonia entre todos esses parceiros, esses colegas, esses sócios no escritório? Esse é um grande desafio. E a importância da gestão de pessoas, pegando o gancho especificamente, né, para a área jurídica, né? Então, o gerenciamento de equipes de forma eficaz, ou seja, o papel da liderança, é muito importante. E aí vale a pena um recorte, porque nós temos escritórios de diversos tamanhos, diversos portes. Quando você tem um escritório muito grande, provavelmente você vai ter outros liderados que farão também essa gestão de equipes. Então, saber delegar e não, como eu digo sempre, não é deslargar, é delegar, né? Você tem o controle dessas equipes, mas ao mesmo tempo você precisa fazer com que eles exerçam esse papel de liderança. E o quanto essa liderança de fato entende de pessoas, e entende de pessoas com viés jurídico, porque é uma expertise muito específica. Um outro ponto que a gente pode mencionar aqui é a retenção de talentos, porque o que ocorre muitas vezes, principalmente com advogados que acabaram de se formar e que querem uma primeira oportunidade, muitas vezes nós nos deparamos com talentos incríveis. E hoje nós temos um fenômeno dessa aceleração do momento que a gente percebe, né, a tecnologia, as redes sociais, as pessoas estão mais aceleradas, querem, de fato, uma ascensão muito rápida. Então, lidar, por exemplo, com a geração Z, que são os novos formandos na área jurídica, é muito complexo, exige uma habilidade muito grande, inteligência emocional, porque a retenção desses talentos é complexa. Quando eu falo de retenção de talentos, eu estou me referindo a entender aqueles profissionais que eu atraí e como eu faço a retenção deles, que vai muito além da remuneração, vai muito além do salário. Mais para frente também a gente vai falar um pouquinho das questões práticas de gestão de pessoas, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre recompensas, e vai ser bem interessante pensarmos de que forma nós conseguimos reter esses talentos. E também a otimização da produtividade, que é uma habilidade que envolve a gestão de pessoas e a liderança. Tem escritórios que já são mais robustos, são maiores, possuem uma equipe de RH, e essa equipe ela precisa estar muito conectada com a liderança do escritório. Hoje nós sabemos que a área de RH ela não é uma área de suporte, ela é uma área estratégica das empresas. Então, o meu responsável pelo RH, que dependendo do porte desse escritório, pode ser um analista, pode ser um supervisor, um coordenador ou mesmo um gerente de RH, ele tem que ser um grande parceiro, porque eu não consigo fazer a retenção desses talentos se eu não tiver um bom parceiro. Quais são os objetivos
da gestão de pessoas. Então, atrair e reter talentos, como eu acabei de falar, desenvolver lideranças, e aí cabe também uma observação, porque, como eu disse, temos diversos escritórios de advocacia em diversos momentos diferentes. Então, no primeiro momento, quando eu abro um escritório, se é um escritório pequeno, que eu ainda não tenho uma grande equipe, eu preciso enxergar esse papel da liderança começando por mim mesmo. Se eu estou empreendendo, se eu acabei de abrir um escritório, eu sou o principal líder desse negócio. Mas conforme ele vai crescendo, você vai expandindo e aumentando a quantidade de lideranças intermediárias que precisam de desenvolvimento, que precisam de treinamento, de cursos e precisam entender qual é a cultura, qual é a política do escritório. Aumentar a produtividade, esse é o objetivo também muito importante da gestão de pessoas, por meio de uma série de avaliações de desempenho, KPIs, você consegue fazer uma boa medição da produtividade de suas equipes. E promover o bem-estar. Então, são esses 4 grandes objetivos que o RH tem. E esse último, que é a promoção do bem-estar, hoje em dia é um tema que não pode ser deixado em segundo plano quando a gente pensa principalmente no aspecto da saúde mental. Então, eu até tirei deixei de compartilhar a apresentação para falar para você. Esse é um tema prioritário. Estamos na era da inteligência artificial, mas nada substitui o ser humano em relação à empatia, ao cuidado, ao bem-estar das pessoas. Cuidar da saúde mental e do bem-estar dos nossos colaboradores significa produtividade, significa cuidado legítimo e significa uma valorização do nosso escritório perante o mercado. Porque o que acontece hoje? Muitas empresas, principalmente as empresas que são listadas na Bolsa, elas têm um compromisso de responsabilidade social, um compromisso de governança, de transparência, que inclui o cuidado com as pessoas. Então, cuidar de pessoas não é apenas uma coisa que eu tenho que fazer e pronto. É algo extremamente importante, mandatório para qualquer empresa que queira ter sucesso na atualidade. Então, voltando aqui à nossa apresentação, as funções de gestão de pessoas: planejamento, recrutamento, seleção e desenvolvimento. Ou seja, esses são os grandes pilares que estão conectados com o que eu acabei de falar. Então, eu preciso planejar, eu preciso, após esse planejamento, entender qual é a estratégia. Aí sim eu vou partir para o recrutamento e seleção de pessoas e depois eu tenho que gerar capacitação, treinamentos, porque nós sabemos o quanto a área jurídica tem sido impactada com a inteligência artificial, com as novas tecnologias, e para eu manter esses talentos, para eu reter esses talentos, eu preciso gerar treinamentos que façam sentido, que esse jovem profissional que ingressou no meu escritório, ou mesmo um profissional mais sênior, ele se sinta valorizado, ele sinta que faz sentido trabalhar naquele escritório. O recrutamento e seleção de pessoas, ele envolve diversas fases que começam no planejamento, a atração de talentos, triagem, seleção e contratação. Como a gente está abordando um escritório de advocacia, um papel do advogado, que às vezes é ele mesmo que vai fazer essa parte de recrutamento e seleção, outras vezes ele já tem uma pessoa, um analista, que vai utilizar essas técnicas. Hoje em dia nós temos muitos recursos tecnológicos, muitas plataformas, eu não vou ficar aqui fazendo propaganda, mas nós temos diversas plataformas
que também, com o auxílio da inteligência artificial, conseguem realizar uma triagem muito eficiente de um profissional que você necessite contratar. Agora, tem algo que a inteligência artificial não faz, que é a fase final da seleção, a contratação e a entrevista. Né? Então, quando você chega na fase final, tem um momento que você não consegue, não pode e não deve terceirizar, que é a entrevista. Porque você tem uma série de candidatos, você recebeu uma porção de pessoas que a inteligência artificial indicou ser uma pessoa ideal para aquela atividade que você pretende. Mas nada como uma entrevista para tirar as dúvidas e entender essas questões que são mais subjetivas, que muitas vezes só a tecnologia não consegue trazer esse resultado. Né? É um entendimento também do aspecto cultural do seu escritório, se aquela pessoa você entende que tem a empatia, que tem o fit cultural que faz sentido para você naquele momento. E aí, só falando um pouquinho sobre essa questão do fit cultural, né, para quem não está muito acostumado a essa terminologia, durante muitos anos utilizava-se a terminologia de cultura organizacional. Hoje em dia se fala muito em fit cultural. E o que seria esse fit cultural? O fit cultural é que você consiga atrair talentos e que esses talentos, que essas pessoas também enxerguem naquela empresa, naquela organização, naquele escritório, um conforto, que ela possa ser genuinamente autêntica para que ela possa produzir mais, ou seja, é quando o profissional ele consegue entrar naquela empresa de corpo e alma e que ele possa ser de fato verdadeiro, que ele possa ser de fato quem ele é. Então isso é extremamente importante, relevante e produtivo. Não é nenhum modismo. Isso aqui que eu estou trazendo para vocês é algo importantíssimo para os dias de hoje. Voltando aqui a compartilhar, e depois que eu fiz todo esse processo, já atraí, recrutei, tenho uma equipe, eu preciso fazer a gestão do desempenho dessas equipes. Ou seja, eu preciso criar programa de metas, independente da área, independente de qual atuação esse profissional vai ter, eu preciso ter metas claras, definidas e que essa pessoa, que esses profissionais entendam quais são essas metas, que eles comprem a ideia dessas metas e cada escritório, cada advogado vai estipular as suas que entendem que sejam mais interessantes para os objetivos, para a produtividade. Feedback, que também é algo extremamente relevante e importante. Existem diversas técnicas de feedback, que depois eu vou gravar um outro vídeo, né, num outro momento específico sobre feedback, porque feedback é um tema muito extenso e muito importante, mas o feedback é um momento que ele deve ser contínuo, estruturado, registrado, documentado. E pensando com o viés jurídico, a documentação, o registro desse momento do feedback, ele é extremamente importante. Ele evita muitos problemas futuros, principalmente quando você precisa promover ou desligar um colaborador. Né? Quando você realiza feedbacks contínuos, isso se torna muito fácil, muito mais tranquilo. E avaliação de desempenho, né, que está muito ligado ao feedback. Né? Conforme essa pessoa vai se desenvolvendo dentro da organização, e eu tenho que ter esse acompanhamento, tenho que ter mecanismos de avaliação, o feedback está totalmente atrelado a esses mecanismos de desempenho. Motivação e liderança.
é um tema bem complexo também. Eu vou explorar mais esse conteúdo de liderança e motivação na próxima parte desse curso, né, na segunda parte, que a gente vai abordar mais a liderança, mas dando um overview aqui sobre o viés de gestão de pessoas, a liderança, em primeiro lugar, ela precisa ser inspiradora. Muitas pessoas falam, Denis, mas isso parece tão, né, coisa de autoajuda, mas é uma grande realidade. Nós precisamos enxergar nos líderes pessoas que nos inspiram. Né? Eu preciso olhar para aquele líder e dizer, poxa, eu vou segui-lo, eu entendo qual é o propósito desse escritório, dessa companhia, porque ele é uma pessoa inspiradora. Eu confio nele, eu vou seguir as diretrizes que ele está me dizendo, porque elas são importantes não somente para a empresa, mas elas são importantes para mim, elas têm uma conexão comigo. E isso, num segundo momento, gera uma equipe mais engajada, porque essa liderança inspiradora, ela vai contaminando as pessoas. Então, muitas vezes, você tem uma equipe que é muito diversa, o que é muito bom, quanto mais diversa, mais criativa e mais produtiva são as equipes, mas quando você tem essa equipe muito diversa, às vezes as pessoas têm opiniões muito diferentes sobre aquela liderança. Então, você precisa estar muito atento, enquanto líder, se realmente você está sendo essa figura inspiradora. E a questão do reconhecimento e recompensa. Alinhar as expectativas desse escritório com as expectativas daquelas pessoas, e elas possam entender quais são os objetivos daquela companhia, aonde o escritório quer chegar, e aí o que ela ganha com isso, qual é a recompensa, que nem sempre é financeira. Né? Muitas vezes você pode ter outros mecanismos de recompensa para para esse grupo de pessoas. Outro tema importante que eu quis trazer aqui é a gestão de conflitos. A gestão de pessoas, ela não necessariamente é o setor, o departamento ou a pessoa que cuida, né, da gestão de pessoas do seu escritório, é aquela pessoa que vai resolver todos os conflitos. Mas pensando na gestão de pessoas, seja você o responsável por tudo, ou você tem um analista, um gerente de RH, enfim, que é o seu braço direito para a resolução de conflitos, que passa por essa negociação, passa pela mediação. Então, esse é um tema que, embora na área jurídica exista todo esse viés, toda essa de certa forma, uma expertise intrínseca devido à profissão, mas a gente tem que pensar que quando você faz a gestão de conflitos, normalmente num caso, né, com o cliente, numa audiência, ela é muito diferente quando você está fazendo a gestão de conflitos dentro do seu próprio escritório com a sua equipe. Porque a sua equipe não é um cliente. Eles são seus colaboradores, eles são seus apoiadores. E muitas vezes existem esses conflitos e você tem que ter toda uma habilidade para tratar esses conflitos para que eles não extrapolem os limites das possibilidades de negociação. E aí, chegando ao final dessa primeira parte do nosso vídeo, retomar um ponto extremamente importante, que é o planejamento de recursos humanos. Né? Então, isso muito mais para aquele escritório mais consolidado, que já tem uma equipe maior, que às vezes tem um analista ou um supervisor, um gerente de recursos humanos, que cuida, né, da gestão de pessoas, que é esse planejamento estratégico, né? Entender a demanda, né, que envolve uma área de recursos humanos, que aqui eu não estou falando de DP,
né? A gente sempre faz essa diferenciação, né? O recursos humanos ele é algo muito amplo, mas aqui a gente está falando da gestão de pessoas, e eu não estou falando com viés de benefícios, de departamento pessoal, de registro de carteira. Eu estou falando mesmo nessa parte do desenvolvimento humano, do recrutamento e seleção, da atração e retenção de talentos. Então, deixando como mensagem final desse primeiro vídeo, um aspecto extremamente importante e relevante para os escritórios de advocacia, para os advogados na atualidade, é o entendimento dessa nova geração, da geração Z, que é muito mais disruptiva do que as gerações anteriores, e são os jovens advogados que estão entrando para esse mercado e que têm uma visão muito diferente do mundo do trabalho, que são muitas vezes pessoas mais disruptivas, e que os escritórios de advocacia precisam ter a compreensão dessas pessoas, porque são pessoas muito talentosas, muito capacitadas, mas que têm expectativas e dinâmicas muito diferentes. Então, eu agradeço e em breve teremos mais alguns vídeos sobre a temática de gestão de pessoas e liderança para advogados. Muito obrigado.